Amados irmãos, amadas irmãs, é muito importante que nós vejamos a importância do exercício espiritual. Nós já falamos sobre exercitar os sentidos espirituais. Agora, nós estamos falando sobre exercitar na piedade. E quando nós traçamos um paralelo entre o exercício físico e o exercício espiritual, nós podemos compreender melhor qual é o significado e a razão do exercício. Digamos, você olha para um peso, digamos, de 30 quilos. Você olha e diz, eu não consigo levantar esse peso. Mas preste atenção, você, no seu corpo, você tem os músculos. Não é que você não tenha músculos, você tem músculos. O que é necessário agora? É você exercitar esses músculos para que esses músculos se desenvolvam. Você começa a trabalhar com halteres, primeiramente de meio quilo, depois de 1 quilo, depois de 2 quilos, depois de 5 quilos, depois você levanta um peso de 10 quilos, depois você levanta de 20, depois você levanta de 30. Está vendo? O músculo está em você. O que você precisa fazer é aprender a usar esse músculo, é a exercitar esse músculo. Essa é a visão do exercício físico. E nós, na vida espiritual, muitas vezes nós nos consideramos fracos. Eu não consigo. Eu não tenho força. Mas preste atenção, você tem espírito e o Senhor habita no seu espírito. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito, aprender a viver por meio desse Cristo que já habita em nós. Nós vimos que o exercício da piedade é o exercício do nosso espírito. Por quê? Porque Cristo vive em nosso espírito e ao exercitarmos o nosso espírito, Cristo então se manifesta em nossa vida diária. Nós exercitamos o nosso espírito para vivermos Cristo. É algo muito importante nós tocarmos na realidade de que Cristo vive em nós. Isso não é uma doutrina, não é uma teoria, é uma realidade. Por isso eu quero compartilhar alguns versículos que mostram esse fato. Se nós tocarmos no fato de que Cristo vive em nós, nós não ficaremos mais lamentando, falando, eu não tenho força, eu não consigo, etc, etc. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você crê na palavra de Deus? Essa palavra de Deus em Gálatas 2:20 nos diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, amado irmão, amada irmã. E em 1 Coríntios 6:17, nos é dito o seguinte, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você tem espírito e
Um outro ponto que precisamos ver, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você tem Espírito, e o Senhor é o Espírito, e aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ora, se eu estou unido ao Senhor, como falar que eu não tenho força? Como eu posso falar isso? A questão é que eu ainda não aprendi a viver no Espírito. Está certo? Porque se eu aprendo a viver no Espírito, o meu Espírito é unido ao Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Está vendo a importância de exercitarmos nosso Espírito para vivermos por meio do Espírito? E ainda mais em Romanos capítulo 8, versículos 9 a 11, nos diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse versículo diz: Espírito de Deus habita em vós. E o versículo 10, então? O versículo 10 diz: se, porém, Cristo está em vós, Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Esse versículo diz que Cristo está em nós. E o versículo 11: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só, esses versículos 9 a 11 falam do Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus. Cristo, Espírito de Cristo, são os vários aspectos do Espírito, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e vemos que esse Espírito opera em nós, opera em nós. Então, quando estamos no Espírito, podemos viver Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 22 diz: o Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amados irmãos, amadas irmãs, precisamos tocar nesse fato: Cristo habita em mim, habita em meu espírito. Por isso, ao exercitar o meu espírito, eu aprendo a viver no espírito, e Cristo é manifestado em mim, Deus é manifestado em mim. Glória a Deus.